Nós estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre produção de feno com dois especialistas. Um também é produtor de feno, né? Que é o professor Antônio, não é isso, professor? Correto. E o professor Euclides produz lá nos campos experimentais, é isso, professor? Isso, a universidade produz feno para comunidade demonstrativa e para produção de feno para consumo animal, para dar suporte às pesquisas. Dentro da universidade? Dentro da universidade. A qualidade desse feno pode ser comprometida de acordo com a armazenagem? Pode, perfeitamente. Porque o que faz para armazenar? Desidrata. Está pronto para armazenar. Se neste armazenamento receber umidade, esse material pode mofar. Se receber muita luz direta, ele vai perdendo a cor, vai perdendo a qualidade. Então, Mofo é fungo, e fungo pode ser problema já para o intestino, para uma série de coisas. pode ocorrer. Então, quem fizer o feno tem que armazenar adequadamente em um local com menor incidência de luz, ventilado, né, para que mantenha as condições em que ele foi guardado. Então, tem que se tomar cuidado com isso. E indo adquirir também tem que olhar para o fardo e ver se não tem ali vamos chamar assim de bolor, né? Se não está embolorado. Estando com a presença de fungos, o feno não é bom. Para aquela produção que é feita lá na fazenda, vamos imaginar assim, aquela que não é comercial, é aquela que eu estou fazendo para atender a minha propriedade, às vezes não tem todo aquele aparato tecnológico de corte e enfardamento. Quais são as principais orientações para o enfardamento manual? Isso é possível ser feito. Existem algumas enfardadoras de acionamento manual no mercado, e aquele pequeno produtor que vai fazer feno e quer enfardar, ele pode lançar mão disso. Porque às vezes as pessoas pensam que só é feno quando está enfardado. Não é verdade. Tem outra maneira de armazenar também? Sim. Transformar em fardo é recomendável para ocupar menos espaço, para você gerenciar a quantidade. É uma logística mesmo. Logística. Porque num canto lá de um galpão da propriedade pode ter um monte de feno armazenado. Só para acrescentar que pequeno produtor até o grande produtor pode produzir feno, sem nenhum problema. Vamos pensar aqui naquela maneira mais simples de produção e de armazenamento. Hoje nós sabemos que os pallets, eles estão assim, para o produtor rural, é uma facilidade muito grande de tê-los. Principalmente nas cidades menores e tudo. Às vezes nos grandes centros já vai ter dificuldade, mas nos grandes centros também o produtor já tem outros mecanismos. Ele poderia fazer ali um grande caixote com pallet, que daí o pallet já tem ali toda aquela gradação e tudo, e jogar o feno desidratado ali dentro? Poderia ser essa uma maneira de armazenar? Sem ele ser enfardado? Poderia. É interessante que seja ventilado. Então, nesse caso, essa proposição sua, ela cabe nesse sentido. Você pode criar na sua propriedade um meio de reduzir o espaço que o feno que não foi enfardado está ocupando. E aí vale a nossa criatividade. Né? Certo. Sim. Por exemplo, você pode pegar uma caixa de verdura e vai colocando o capim que já tá seco, né? Certo. Já passou por todo o processo. E aí você vai pisoteando, depois você pega, passa uma cordinha, pronto. Ou seja, qualquer lugar para fazer isso. Tá armazenado. Pode pegar um caixote de maçã para poder caixote de verdura que a gente acha que está jogado na beirada dos supermercados lá, que eles estão pedindo para que levem. Ou seja, você vai compactar e vai guardar isso, né, uma quantidade maior. O professor agora me despertou também aqui para essa questão. Muito cuidado, né? Às vezes vai deixar num galpão lá aberto e daqui a pouco tem galinha fazendo ninho. Presença de animais com feno não combina. Né? O armazenamento de feno não pode ter presença de animais, nem os ratinhos, nem os gatinhos. Eu ia chegar nem nos galinha, ratos, né? mas os gatos eu ainda não tinha nem me lembrado deles. Eu ainda ia chegar nos ratos. E tem doenças, né? Principalmente leptospirose, né? Oriunda dos ratos. E não existe harmonia no armazenamento de feno com presença de Armazenamento animais. de alimento
misturar, que a gente tem que pensar nisso, né? Eu não vou pegar um arroz que o ratinho estava passeando para lá e para cá e vou comer. Então, da mesma forma, o gato que ficou brincando com a minha carne, eu não vou aproveitar essa carne. Com certeza. Então, basta fazer linkar esse raciocínio. Tem que cuidar disso daí também. E tem alguma estratégia, principalmente para os roedores, porque a gente sabe que os produtores vivem uma guerra com eles? Os roedores, ele é presente no campo, né? Então, na mesma hora que a gente consegue eliminá-los, eles retornam. Eles retornam, né? De uma outra região, de uma outra dias área. E tudo mais e tal. Então, assim, na realidade, existem vários procedimentos aí práticos que podem ser utilizados. Tem armaduras, né? Armadilhas ali que vai fazendo. Para poder pegar. E tem um sensor que desequilibra o rato para poder deixar ele tonto ou então ele desviar de rotas. Mas não é muito prático e não é muito fácil de proceder com os animais externos. Então se aí tiver que partir para aquelas questões assim mais práticas e de raciocínio, eu vi uma engenharia toda de um pequeno produtor que eu fiquei encantada certa vez. Ele criou aquela espécie de paiol como a gente via antigamente, mais ou menos dessa altura que ele construiu o paiolzinho dele com canos de PVC. Sim. Que aí o rato não conseguia ter esse acesso justamente. Isso é interessante. E com escadinha que ele recolhia essa escada. Então a escada ali ela era recolhida. Ele só descia a escada na hora que ele precisava subir mesmo no paiol. Então pode criar-se paióis para o feno, né? Para armazenar o feno. Fica bom. Então já pode ser assim uma alternativa. Uma excelente alternativa e é comum a gente ver isso no campo. Que são aquelas estratégias que o produtor vai criando para se desviar dos obstáculos que ele vai tendo também, né? Correto. Agora vamos aproveitar a sua experiência de produção mesmo do feno. Sim. Fazer para comercialização. Quantos cortes que daria um ciclo? De quanto em quanto tempo? Tem alguma regra nesse sentido? O corte tem que obedecer à qualidade e depende da região, porque no período chuvoso, sem irrigação, no meu caso, por exemplo, nós temos conseguido realizar 3 cortes no período de crescimento adequado. Se a pessoa irriga, se tem temperatura boa no período que não chove, e irriga, isso pode mudar. Pode ir a 6 cortes, 8 cortes. Mantenha a fertilidade adequada, porque toda vez que você corta o material para feno, isso é exportado do ambiente. Esse ambiente foi empobrecido daquilo que foi embora. Aí tem que retornar, né? Então tem que ficar de olho na fertilidade do solo, fazendo análises periódicas, repor o que foi retirado e se irrigar, a produtividade por área pode ser bem mais alta do que aquela situação da propriedade que trabalha sem irrigação. Dá para a gente falar nessa produtividade por hectare, assim, porque se nós formos falar em algodão, a gente já tem uma ideia, se formos falar de soja, de milho, até os animais ao ar ali, a gente já tem uma ideia do que é o padrão. E dentro da produção de feno, que pelo menos aqui na região, eu acredito que em nível de Brasil ainda somos bem pobres, bem carentes no desenvolvimento da atividade, o que seria por hectare essa produção? Ela é medida por quilos, por arroba, ela é medida como? Por quilos, toneladas, né? Toneladas. Então a gente fala, a produção é 2,5 toneladas por hectare, 3 toneladas por hectare sem irrigação. E o que aumenta em relação a isso nas regiões mais quentes, do período de seca mais quente com irrigação, aí vai depender do manejo que se faz, mas pode passar de 10 toneladas por hectare ao ano. Isso vai de acordo com o investimento tecnológico que se faça. Sim. E a reposição? Na universidade, a gente
eu desenvolvo a universidade, fica em Mato Grosso do Sul. E lá a gente tem um período muito curto de frio, né? Que interfere na produção do feno. E lá a gente faz 8 cortes com material irrigado. 8 cortes? 8 cortes. Lá eu tenho produção anual em torno de 16 toneladas. Já é muita coisa. Eu não consigo fazer isso porque estou em Lavras, uma região de frio intenso, de maio, às vezes até agosto, que nessa ocasião, se eu irrigar, a forrageira não cresce correspondente à água que foi aplicada, porque não tem então temperatura. Não compensa. Não tem temperatura. Onde tem temperatura, as produções podem ser maiores do que as que nós conseguimos lá no sul de Minas. Lá esses cortes, a gente desenvolveu, né? A gente fez uma correlação entre produção de matéria seca e a qualidade desse produto, né? De cada tipo de sínodo, no caso, de cada cultivar. E aí a gente chegou a um ponto ideal de corte para cada um de cultivar. Então, por exemplo, tem cultivar que corta com 42 dias, outro corta com 48 dias, outro corta com 52 dias. Mas né? chega assim, a 42 dias já dá ponto de corte? Já dá ponto de corte. Então, aí vai variar a resposta, né, em função de irrigação, de adubação e assim, mas a gente consegue fazer 8 cortes. Bom, eu acho que o bate-papo foi bem gostoso e válido. Nós estamos chegando aqui já ao nosso tempo de encerramento do programa. Eu quero agradecer a participação de vocês e vamos ficar assim atentos aqui para nós buscarmos mais informações. Vamos pegar os contatos, que qualquer coisa a gente faz bate-papo por Skype, mesmo quando eles retornem para as suas bases, seja em Minas, seja no Mato Grosso do Sul, para trazermos mais informações, porque o produtor pode se interessar cada vez mais. É uma tecnologia extra para ele aplicar na sua propriedade e até minimizar custos, especialmente aí, ó. A gente fala, por exemplo, naquele momento que o leite sobe, ele não tem pasto para produzir mais leite, então lá vem o feno, que de repente pode trazer aí a questão nutricional adequada. Correto. E com um preço acessível que pode ter sido produzido dentro da propriedade. Certamente fica, pelo que nós conversamos, ainda fica mais em conta a produção de feno do que uma produção de silagem. São produtos que se somam. A gente não vem com a proposta de substituir um substituir o outro, não. Mas a soma é muito positiva. Quando você usa feno, você está economizando silagem, melhorando a nutrição animal. Então, não é ninguém que exclui ninguém. Não. E são materiais completamente diferentes também, né? Porque quando você faz a silagem, você parte desse material é milho. Né? Grão de milho. Grão de milho. Enquanto que poderia ter sido comercializado num preço. Enquanto que o feno é só o capim em si. Né? Então, essas são situações diferentes. E é o que o professor Evangelista falou. Eles se somam, porque a ação do feno em determinadas situações para os bovinos, a silagem não consegue fazer essa ação, que é a fibra fisicamente efetiva. Então, se você tem uma vaca com 40 litros de leite, quando você utiliza feno, você resolve um problema sério, né, que é a parte de digestão, né, dos alimentos. A parte de ruminação. De ruminação. Volta a eficiência dela. Quando é um bezerro, a parte de feno é extremamente importante para poder desenvolvimento. Então, são situações assim diferentes, né, de colocações. Eu queria agradecer, dada a importância dessa entrevista, porque a gente na universidade, a gente preocupa em transmitir os conhecimentos que a gente desenvolve cientificamente para que chegue no pequeno produtor, que chegue no grande produtor, no médio produtor. E isso para a gente é uma situação assim, diferenciada, poder contribuir dessa forma. Obrigado. Muito obrigada, um abraço para vocês e nós estaremos de volta no nosso próximo programa. Uma boa tarde para você e até lá.